Oi, aqui é o Vitor. Nesse vídeo eu vou te mostrar como trabalhar com sistemas de projeção, de coordenadas, projeções cartográficas dentro do software QGIS. Vou falar sobre vários pontos que são importantes, que você tem que ter atenção, mas o foco dele não é falar de teoria, falar especificamente de cada detalhe teórico. Então, se você não entender muito os conceitos das partes técnicas e práticas que eu for exemplificando, quer dizer que está faltando um pouco do embasamento teórico. Então, se você tiver interesse, inclusive, em outros vídeos sobre teoria, eu peço que você coloque aqui embaixo. A gente tem alguns vídeos no canal, mas se quiser entender mais sobre alguns conceitos, alguns tópicos que a gente abordar aqui, manda sua mensagem e a gente faz um vídeo novo, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu vou trazer o exemplo com 3 bases cartográficas. Eu vou ter aqui, então, o limite da unidade da federação, o limite de Minas Gerais e RMBH, região metropolitana de Belo Horizonte, beleza? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem para dizer, onde a gente trabalha com projeções e sistemas de coordenadas dentro do QGIS? A gente sempre tem um atalho aqui embaixo, que é uma caixa que a gente abre as propriedades do projeto, e dentro dessas propriedades do projeto a gente consegue trabalhar com um sistema de referência de coordenadas. Basicamente, o QGIS ele vai trabalhar com 2 sistemas específicos, os sistemas de coordenadas geográficas e os sistemas projetados de coordenadas. Que quando são criados pelo usuário, você pode criar um sistema específico para a sua área de estudo também, então você pode trabalhar com eles, tá? Mas basicamente esses 2. Nas coordenadas geográficas, ele é um pouco diferente do projetado. Agora você vai entender por quê. Dentro de um sistema a gente vai ter coordenadas, datum e sistema de projeção. Basicamente falando é isso, beleza? Só que quando a gente trabalha com sistemas de coordenadas geográficas, a única coisa que a gente seleciona aqui é o datum. Qual é o datum que nós vamos usar? Cada datum ele é aconselhado e ele tem um uso específico para uma área específica do globo terrestre. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui as Azores, que são as ilhas de Açores, aí, salvo engano, né? Imagino que seja isso mesmo. Vários dados, a gente não tem como conhecer todos, e nem usou todos, nem vai usar todos na nossa vida inteira. Temos então aqui, por exemplo, o datum da Gâmbia, né? A própria Gâmbia tem um datum só para ela. Isso eu estou conhecendo agora, tá? Eu não pensei de mostrar isso aqui para você. Grécia, olha só. Então, cada área do globo, a gente tem um datum específico. E, obviamente não, mas também nós temos um datum que é global, que é o datum WGS84. Talvez você já tenha ouvido falar dele. É um datum utilizado para o globo inteiro. Tá vendo? Então, imagens de satélite, bases cartográficas mais gerais utilizam muito esse datum que pode ser usado para o globo inteiro. Os erros dentro desse sistema são distribuídos de maneira igual para todas as áreas do globo terrestre, por isso ele é utilizado. Para a nossa região de estudo, nós temos o SIGAS 2000. Vamos ver aqui se eu acho ele mais rápido, sem ter que ficar pesquisando. Mas nós temos aqui, o SIGAS 2000 é o datum para América do Sul, para onde está o Brasil aqui. Então, o datum oficial de uso no Brasil, hoje, é o SIGAS 2000. A gente tem que trabalhar com ele, não mais com o antigo SAD 69, por exemplo. Então, é importante que você tenha esse conhecimento já também. Sempre que fizer qualquer trabalho no Brasil, esse é o datum que você vai usar. Seja se você estiver trabalhando aqui dentro de coordenadas, sistemas de coordenadas geográficas, como é o nosso caso, que eu estou mostrando aqui que a gente seleciona somente o datum, seja você trabalhando dentro do sistema projetado de coordenadas. Tá? E agora eu vou entrar dentro desse sistema aqui. Aqui as coisas mudam um pouquinho de figura. Se aqui em cima a gente já pega as coordenadas geográficas, que é aquelas que a gente aprende na escola, né? Latitude e longitude, e coloca o datum para ser atrelado a esse sistema de coordenada geográfica, aqui no sistema projetado de coordenadas já é diferente. A gente seleciona, além do datum, qual que é o sistema de projeção. Às vezes, por exemplo, alguns outros parâmetros de cada um desses sistemas. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Então, olha só, a gente tem aqui, por exemplo, sistemas de projeção. Tem projeção de Albers, projeção azimutal equidistante, de Bohn, Cassini. Talvez você não conheça nem metade dessas, mas sem problemas. Aí é uma questão também de conhecer um pouco mais a teoria de cartografia. Você não precisa conhecer todas, mas, por exemplo, projeção equidistante, cônica, cilíndrica, projeção de Gauss, e aqui, olha só, vários exemplos, vou diminuindo aqui, Lambert, Mercator, né? E assim por diante. Não vou ficar fazendo isso aqui mais não, senão a gente perde muito tempo só mostrando. Então aqui tem várias projeções cartográficas.
Aí essas projeções são isso que eu falei: projeção cilíndrica, cônica, projeção azimutal, são alguns tipos dela, e aí você pode pesquisar também na questão da teoria da cartografia, tá? E como eu disse, não está entendendo nada do que é isso, manda sua sugestão de conteúdo, e se tiver muita gente interessada no assunto, eu faço um conteúdo sobre isso também, só a parte teórica da cartografia. Beleza. Então vamos imaginar aqui, a gente tem várias projeções. E aí talvez você já saiba mexer um pouco no QGIS e já tenha ouvido falar, por exemplo, de uma projeção muito usada e muito conhecida, que é a UTM, que é Universal Transversa de Mercator. Aqui, por exemplo, a gente verificou somente a projeção de Mercator. Só que a UTM, ela também é uma projeção à parte aqui. Vamos ver se a gente vem de baixo para cima. Como são muitos data, né? Que é o plural de datum, né? Não é datums o plural de datum. É bem chato isso aí, mas é assim mesmo. Plural de datum é data, tá? Então, como são muitos data aqui, a gente tem que procurar... Eu não quero fazer a pesquisa. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e fazer o filtro de colocar universal. Mas eu queria só mostrar para vocês, mas como está muito difícil de achar, eu coloquei ali, ó, e a gente aparece Transverse Mercator, ó, tá vendo? Dentro de Transverse Mercator, a gente consegue encontrar algumas projeções, mas ainda assim não é o que eu quero. Vamos lá. Então eu tenho que encontrar a Universal. Deixa eu achar ela aqui. Ela não está escrita com esse termo. Então vou colocar aqui o TM. Vamos ver. Transverse Mercator. Vai estar aqui mesmo. Ela porque eu tinha filtrado por Uni. Aí não ia aparecer nada que não tivesse Uni no nome. Mas é dentro de Transverse Mercator. Eu vou descer então, encontrar o datum SIGAS 2000, que é o datum de uso no Brasil. Cadê você? SIGAS 2000. E aí, aqui nesse sistema projetado de coordenadas, que por exemplo o UTM se enquadra como 1, a gente seleciona não só o datum, que é o caso do SIGAS 2000, mas a gente seleciona qualquer projeção, a UTM, Universal Transversa de Mercator. E dentro do sistema UTM a gente tem 60 fusos, ou zonas UTM. E aqui essas zonas estão distribuídas em norte e sul, norte e sul, norte e sul, certo? Então é isso que você tem que se atentar. Só que tem casos que você usa uma projeção, tem casos que não. Então você tem que ter um conhecimento da teoria para saber exatamente quando usar uma projeção ou quando não usar essa mesma projeção para outra finalidade. Por isso que eu quis trazer aqui um exemplo, com várias bases. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar somente o limite da unidade da federação. E aqui nós estamos com coordenadas geográficas. E a gente selecionou só o datum, né? Que o datum é o SIGAS 2000. E sempre uma coisa, quando eu estava estudando, eu sempre ficava com uma dúvida tremenda nisso aqui, porque assim, não faz sentido, cara. A projeção é o que traz a forma da Terra, a tridimensionalidade da Terra para o ambiente bidimensional, certo? E como a gente na coordenada geográfica, no sistema de coordenada geográfica, a gente seleciona só o datum, qual que é a projeção, então, para poder visualizar essa base cartográfica aqui na tela? Porque eu preciso de uma projeção para poder enxergar essa base. E os softwares não falam quando a gente trabalha com o sistema de coordenada geográfica, ele não fala qual que é a projeção, só fala o datum. Dentro do sistema projetado de coordenadas fica fácil, porque a gente seleciona o datum e a projeção. Se ela é UTM, se ela é projeção de Lambert, se é projeção de Albers, e dessa maneira a informação é projetada. Então, uma coisa que eu acabei depois pesquisando sozinho, descobrindo, tentando achar essa resposta, verifiquei que, tanto nos dois softwares que eu mais usei na minha vida, que é o ArcGIS e agora o QGIS, aqui a gente seleciona o datum, mas a projeção que está sendo utilizada como padrão aqui na nossa área de trabalho é a projeção cilíndrica equidistante. E ela também é chamada de Platt-Carré, que é cilíndrica equidistante. Então, dessa maneira, com essa projeção, que é uma padrão para os softwares de SIG aqui, quando a gente seleciona as coordenadas geográficas, essas informações, esses dados vetoriais são projetados com essa projeção, beleza? Por mais que ela não apareça descrita aqui, é cilíndrica equidistante. Então, dito isso, o que eu vou fazer agora? A gente está trabalhando com o sistema de coordenada geográfica, como eu te disse, com o datum SIGAS 2000 selecionado aqui, ó, alguns que foram recentemente usados. SIGAS 2000, código 4674, igual está aqui selecionado. Existe uma diferença também entre projeção do arquivo
e projeção da área de trabalho. Se eu abrir aqui, propriedades do meu arquivo, eu venho aqui em informação. Aqui ele nos mostra qual que é o SRC, coordenada geográfica, datum siglas 2000. Isso aqui é aquele arquivo PRJ, aquele .prj da extensão do meu shapefile. É isso aqui que ele traz. Aquele PRJ traz justamente essa informação aqui. Se eu não tiver aquele arquivo PRJ, eu não vou ter essa informação. E não tendo essa informação, o arquivo não estará projetado na área de trabalho corretamente. Você, apesar do PRJ ele não ser essencial para os trabalhos, você precisa ter o PRJ para os trabalhos assim, para abrir um shape, né? Ele não é essencial para que o shape seja aberto na área de trabalho. Mas, para que o seu trabalho seja feito corretamente, é essencial que você tenha o PRJ. Então, pensando nessa ótica, eu preciso ter o PRJ, ele vai aparecer aqui o meu sistema de referência de coordenadas. Pronto, apareceu aqui. Quando eu venho aqui nas propriedades do projeto e venho sistemas de referência, eu posso alterar. Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, esse datum aqui, que, salvo engano, isso aqui é República Tcheca, tá? Pelo polígono aqui. Posso mandar aplicar, por exemplo, não vai alterar nada nesse sentido, mas eu estou com uma projeção, um sistema de referência, no caso um datum, que não é o específico para aquela área de estudo. Tem que tomar cuidado com isso. Então posso dar o aplicar aqui de novo. Só que o que dá mais visualização, uma coisa que dá mais diferença mesmo, já voltei aqui, ó, vou voltar ao siglas 2000, aplicar, peraí, não está aceitando, então deixa eu selecionar ele por aqui. Peraí, siglas 2000. Só que esse aqui. Aplicar, ok. Voltou aqui o código 4674. Então, o que dá uma alteração no nosso polígono aqui, nas informações? Eu vou deixar ele até para cá um pouco. É quando a gente trabalha com o sistema projetado, quando a gente altera outras projeções, porque na geográfica a gente não altera, lembra? Igual eu te falei, só altera o datum e não a projeção. Então eu vou vir aqui, espera aí que eu tenho que achar a caixa agora, espera aí, vou expandir aqui novamente, sistema de referência do projeto, e aqui eu vou fazer uma alteração para um sistema projetado, ou seja, alterar a projeção para uma outra. Eu vou pegar a projeção de Albers para África, não, vou pegar aqui para a América do Sul, vamos ver se eu acho ela aqui, Sul da Ásia, vamos ver se a gente acha aqui, South America, vamos lá, South America, Albers Equal Area Conic, aplicar, eu vou aplicar e dê uma olhada como fica o nosso polígono, viu? Então aqui a gente altera a projeção da área de trabalho. Aquele PRJ é o mesmo para o polígono, ele não alterou, continua geográfico com o datum siglas 2000. Porém, dentro da área de trabalho do QGIS, que é essa área de trabalho aqui, eu alterei a projeção padrão da área de trabalho. E todas as informações que estão lá dentro recebem essa nova informação de projeção. E são projetadas com essa projeção. Então aqui eu peguei uma área específica para a América do Sul e beleza, ficou ótimo aqui. Alterou um pouquinho aqui as formas dos estados brasileiros, mas ficou com qualidade. Agora se eu vier aqui colocar da América do Norte, veja só, olha como o Brasil fica. Porque a projeção é como se fosse, no caso é a cônica, deixa eu só verificar se é a projeção cônica. É a projeção cônica de áreas iguais para a América do Norte. Se eu seleciono para a América do Norte, você pode imaginar isso aqui como a curvatura da Terra. A América do Norte, por exemplo, vai estar situada aqui assim, ó, nesse momento aqui, vem aqui Brasil, aqui os outros países, Colômbia está mais ou menos aqui assim, América Central, tal, América do Norte aqui assim. A América do Norte está certinha aqui no meio, por exemplo. Você tem que imaginar mesmo, é uma coisa meio de doido agora, tá? A América do Norte está aqui, projetada de maneira correta, retinha ali. A Terra continua fazendo a curvatura. Ela vem reta na América do Norte, retinha aqui, só que a Terra vai fazendo a curvatura aqui assim, ó. Vai fazendo a curvatura e o Brasil vai estar meio de banda aqui. E ele vai aparecer de banda se a gente tirar, simplesmente trazer ele daqui e fazer assim com ele, ó. Puf, trazer ele para o plano, que é a projeção. E aí ele vai acabar ficando dessa forma aí. Por isso que usar uma projeção da América do Norte para o Brasil não vai fazer sentido nenhum. Vai ficar tudo distorcido como você está vendo aí, certo? E aí a gente pode pensar também. Agora eu vou voltar aqui então para a projeção da América do Sul, que aí o Brasil fica bem mais certinho.
Ah não, Vitor, mas eu estou acostumado com coordenada geográfica. Sem problema. Bora lá voltar para a coordenada geográfica. Sigas 2000 coordenada geográfica. Agora aceitou, beleza. Tá aí. E aí você pode pensar, me ensinaram no curso tal, ou me ensinaram na graduação, meu professor me ensinou quando eu fiz um mapa que eu tenho que trabalhar com o TM. E eu, por exemplo, eu moro, não vou pensar o pessoal do Sudeste, mas vamos imaginar que você mora aqui em Natal. Você mora em Natal ou aqui na costa, na parte litorânea aqui assim. E aí você já trabalhou, vamos supor, que com a projeção sempre fuso 25. Que é o fuso 25TM, que essas áreas de estudo aqui estão. Vou até mostrar isso aqui depois também, tá? Vou até usar o Google Earth para isso, para te mostrar com mais clareza. E aí, beleza. Então, você sabe que você trabalha com o fuso 25, é fuso TM 25, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, é o fuso 23, o Rio de Janeiro, salvo engano, imagino que é o 23 também, o São Paulo é o fuso 23 também, né? Sempre fuso 23, fuso 23. E aí você, beleza, vamos pegar aqui então o Brasil e vou colocar a área de trabalho no meu fuso 23. Siglas 2000, projeção certinha. Olha aqui a área de uso do fuso 23. Aí você dá o aplicar, mudou um pouquinho, mas não o suficiente, né? Não o suficiente para ficar distorcido demais. Só que isso aqui já distorce um pouco as formas. E a gente pegar o fuso 25, por exemplo, vamos lá, siglas 2025, que é já a parte litorânea que eu falei. Olha como a gente altera mais ainda. Olha como fica. Fica aqui a projeção, ela é criada para essa área de estudo, ou seja, ela fica muito bem aqui, deixa as coisas sem distorção, as formas sem distorção, de acordo com o sistema TM. Porém, olha como ficou aqui a parte oeste do Brasil, com o Acre, Amazonas, ficou tudo distorcido, tudo errado. Então a gente não pode usar o sistema TM, por exemplo, que são 60 fusos, para uma área que tem uma grande extensão longitudinal, que é o caso do Brasil. Porque um fuso TM ele tem esse tamanho aqui normalmente. Cada um dos fusos, olha, esse é o 25, esse é o 24, olha só como vai chegando perto, ó. 23, 22, olha o 21, 21, 20. Isso aqui nos mostra justamente, 20 sul, né? Nos mostra justamente a área de uso do nosso sistema de referência, tá bom? Se você estiver trabalhando com um município dentro dessa área, um estado, uma região, você vai usar o fuso 20. Aqui o 19, se estiver já no Acre. E o fuso mais distante para o oeste do Brasil é o fuso 18, que pega a bordinha do Acre ali, olha só. Tá vendo? Então tem que tomar muito cuidado, porque o UTM, eu não posso vir aqui selecionar fuso 18 para o Brasil inteiro e dar o aplicar. Veja o que acontece. Faz justamente o oposto de ter selecionado o fuso 25. Essa área aqui está bacana, está bem precisa, porém, olha a distorção que dá nas demais áreas. Então, isso que você tem que tomar cuidado, porque cada sistema de projeção, cada fuso TM, cada projeção específica fora o TM vai ter uma particularidade de uso e você tem que tomar cuidado para não usá-la da maneira errada, beleza? E aí, a mesma coisa, né? Se a gente usar para Minas Gerais o fuso TM 18, está errado. A própria Minas Gerais está dividida em 3 fusos UTM. É menor que o Brasil, beleza, é menor que o Brasil. Porém, Minas Gerais em um fuso UTM só está errado, porque ela tem diversas áreas em fusos distintos. A maior parte de Minas Gerais está no 23, mas mais ou menos nessa direção para cá é 24, mais ou menos daqui para cá já é 22. Então eu não posso trabalhar. Porém, a região metropolitana, por exemplo, de Belo Horizonte, já está inteiramente no fuso 23. Então, para uma região desse tamanho, eu posso trabalhar com o fuso TM 23 Sul tranquilamente. Entendeu o processo? Então, é isso que você tem que tomar muito cuidado. E aí, quando a gente está trabalhando com um limite menor, a gente consegue ver também alterações, mesmo que pouco perceptíveis, você consegue perceber. Veja só. Parece que não faz diferença nenhuma. Eu peguei lá o Brasil, né, e ficou muito difícil de você visualizar a diferença lá de colocar o fuso 23, por exemplo. Ainda mais se colocasse o 22, que é o mais central, a gente não conseguiria ver tanta distorção. Mas existe distorção. O problema é que eu estava te mostrando, numa escala tão pequena que é a do Brasil, que você não vê as diferenças que são pequenas de um fuso para outro, por exemplo. Pode ser de quilômetros na escala do país. Mas se você pegar um fuso 22 e trabalhar no Acre, as suas distâncias estavam todas erradas por conta disso. Uma medição, por exemplo. Então aqui a gente tem região metropolitana com o datum WGS, datum siglas 2000, coordenada geográfica. Essa região metropolitana eu posso colocar, sim,
o fuso 23 sul, porque ela, olha só, ela está inserida totalmente dentro do fuso, igual mostra aqui pra gente. Quando eu aplicar, veja como muda a visualização do meu polígono aqui, olha. Viu? Ele ficou um pouquinho mais esticado e mais estreito. Na verdade, ele se estreitou um pouco mais, ele ficou parecendo um pouco mais, né, norte e sul do que leste e oeste. Vou voltar novamente para o SIGAS 2000, geográfico, e vou voltar novamente para o Zona 23, para você ir vendo essas alterações. Vamos lá, colocando aqui, agora está na coordenada TM, sistema de coordenada TM, e agora coordenada geográfica, tá vendo? Então é isso que você tem que sempre se atentar e tomar muito cuidado, porque às vezes você está fazendo um mapa aqui em coordenada geográfica, igual está aqui, e como eu, por exemplo, trabalhei muito da minha vida com esse limite aqui, eu conheço cada detalhinho dele. Se você fizer um mapa um dia dessa área de estudo e colocar lá projeção UTM e eu ver o mapa dessa maneira aqui, eu vou saber que a projeção não é UTM, que a gente está usando aqui as coordenadas geográficas e o Datum SIGAS 2000. Mas lá nas informações do mapa você colocou projeção UTM, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com isso, principalmente quando você for para o mercado e for assinar responsabilidades técnicas dos seus trabalhos. E é sempre importante e interessante que para um projeto só, vamos supor, você vai trabalhar numa região inteira como essa aqui, região metropolitana, né? E aí você vai criar outros tipos de informações. É interessante que todas as suas informações, todos os seus dados, novas bases cartográficas estejam no mesmo sistema de referência, que no caso seria a UTM aqui, por exemplo, para essa área de estudo que está toda inserida dentro de um mesmo fuso UTM, beleza? E agora só para você ver uma questão legal, que é justamente sobre isso que eu falei do sistema UTM, né? Que são vários fusos UTM. Eu vou abrir o Google Earth Pro e no Google Earth existe uma ferramentinha muito boa que permite a gente visualizar os fusos UTM. Talvez eu fiquei um pouco escuro aí, porque a tela do Google Earth é mais escura, igual você está vendo. E olha só, o que a gente consegue fazer aqui dentro. Eu vou mostrar duas coisas legais aqui. A primeira coisa que eu quero mostrar é justamente essa divisão de fusos, que a gente consegue colocar os fusos UTM quando a gente manda visualizar aqui grade, isso mesmo, visualizar grade. Só que quando você abrir o seu Google Earth pela primeira vez, ele vai vir aqui com as coordenadas geográficas. Aqui já está em coordenada UTM, tá? E ele vem aqui, ó, opções, mostrar latilonga, ele vem assim, graus, minutos, segundos. E você vê aqui embaixo coordenada geográfica, tá vendo? Aí você tem que mudar aqui, ó, para universal transversa de Mercator, aplicar, dar OK, vai aparecer aqui. Quando você mandar visualizar grade, vai ser as grades do fuso UTM. E aqui eles nos mostram justamente cada um dos fusos UTM. Tá vendo? Aqui no Brasil a gente vai do 25 ao 18. E aí a gente pode ir vendo todos os fusos UTM pelo globo terrestre, do 1 ao 60. Tá vendo? Então, se você tiver sempre dúvidas de qual que é a sua área de estudo, qual fuso UTM que você vai usar, é só você usar esse recurso. Ah, eu sou de Goiânia, vou fazer um trabalho de Goiânia. Goiânia está aqui. Estou só esperando fazer o carregamento, beleza? Goiânia está aqui. O fuso 22. Então, se você está trabalhando dentro de Goiânia, fuso 22. Belo Horizonte, fuso 23. E assim por diante. E aí você pode, por exemplo, eu quero ter certeza que os meus arquivos estão nesse fuso corretamente, dentro do fuso 23. Limite do Brasil e de Minas Gerais é fácil, porque a gente já tem aqui o limite do Brasil e o limite dos estados. Então, aqui em Minas, você já está vendo aquilo que eu falei antes. Fuso 22, 23 e 24. E aqui o limite do estado de Minas Gerais. São 3 fusos UTM, beleza? Essas zonas aqui, K, L, para fins de projeção dentro do QGIS, elas não fazem alteração não. Você só precisa selecionar se é sul ou se é norte a projeção dentro do QGIS. Mas continuando. Minas Gerais você sabe, porque tem um limite. Mas e aquele limite da região metropolitana de Belo Horizonte? Aqui eu estou vendo só Belo Horizonte. A região toda, ela está dentro do 23? Será que ela não passa um pouco aqui para o 24? Porque se ela passar, já é uma coisa complicada. Talvez a gente teria que selecionar um outro sistema de projeção. Então, uma coisa que a gente pode fazer é vir aqui no QGIS e mandar exportar o limite RMBH aqui, por exemplo, como um arquivo shapefile, como um arquivo KML. Eu posso abrir o shapefile lá diretamente também, mas para ensinar mais uma coisinha para vocês aqui, vamos exportar isso aqui para KML. Limite RMBH, exportar, salvar feições como, vou trocar aqui para KML. Olha o tanto de tipos de arquivo que tem.
KML, nome do arquivo, vou colocar na área de trabalho aqui e vou colocar RMBH. Salvar, projeção UTM, beleza. Adicionar arquivo ao mapa, não precisa, ok. Joia. Foi exportado. Aqui eu tenho a região metropolitana. Aqui são só os outros arquivos que a gente usou lá dentro do QGIS, tá? Que eu deixei na área de trabalho mesmo, mas é interessante você sempre ter as pastas organizadas. E aqui eu abro o RMBH agora no Google Earth Pro. Olha lá, que legal. Então a gente tem, deixa eu voltar aqui, a região metropolitana de Belo Horizonte, totalmente, muito fácil de identificar que ela está toda inserida no Fuso 23. Se você quiser ter certeza dos seus municípios, das suas áreas de estudo, você pode fazer exatamente essa mesma coisa aqui, que aí você tem a certeza se você está trabalhando com o sistema de referência correto, tá? Bom, então recapitulando tudo aquilo que é importante você estar atento, vamos lá, só para que você relembre e tenha essas referências no próprio vídeo. Projeção da área de trabalho é diferente da projeção do arquivo. A projeção ou sistema de referência da área de trabalho você pode alterar. E os seus arquivos que estão abertos aqui dentro vão assumir a referência que você colocou. Porém, aquele arquivinho PRJ nunca vai se alterar, tá? Então, sempre que você for fazer um trabalho, é interessante que você sempre mantenha a projeção da área de trabalho da mesma maneira que está na projeção do arquivo. Assim, você vai manter a consistência do seu trabalho o tempo inteiro. Dados de qualidade com a mesma referência espacial. Esse é um ponto. Outro ponto, nem sempre a projeção que você usa para a região metropolitana de Belo Horizonte, que você aprendeu a usar no seu trabalho, como por exemplo, projeção UTM Fuso 23 Sul, com Datum Siglas 2000, não é ela que você vai usar sempre em qualquer trabalho. Por exemplo, se o seu trabalho for para Minas Gerais inteira, você não pode usar. Para o Brasil inteiro, você não pode usar. Aí você tem que usar um outro sistema de referência, no caso. E procurar saber qual que é o mais adequado para a sua área de estudo, para a sua região, para o tamanho da sua área e assim por diante. Outro ponto importante é que você pode usar o recurso do próprio Google Earth para poder identificar se o seu polígono, a sua área de estudo está dentro de determinado fuso e dessa maneira você ter mais informações assertivas para que você consiga fazer o seu trabalho com qualidade. Outro ponto importante é que nós temos então aqui dentro do QGIS basicamente os sistemas de coordenadas geográficas, onde a gente seleciona só o datum, porém a projeção é padrão, é a cilíndrica equidistante ou a Platt-Carré, para todos os data que a gente tem aqui, e também o sistema projetado de coordenadas, onde a gente não seleciona só o datum, mas também o nosso sistema de projeção, beleza? Bom, então é isso que eu queria passar nesse vídeo para você. Qualquer dúvida que você tenha, teórica ou técnica, coloca aqui embaixo. As teóricas a gente faz um novo vídeo, se for uma demanda de muita gente. E as dúvidas técnicas, manda aqui que a gente vai conversando sobre o que você aprendeu ou o que você absorveu sobre isso aqui, beleza? Compartilha esse vídeo, deixa seu comentário, deixa seu curtir, é importante demais pra gente isso. É só assim que a gente sabe que vocês estão gostando desse trabalho, desses conteúdos. Senão a gente vai acabar parando de fazer e se desmotiva, porque se ninguém estiver vendo, para que a gente continua, beleza? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas de trabalho, para que a gente possa levar isso a mais pessoas. Bom, então é isso. A gente se vê no próximo vídeo e até lá.